Aleluia, glória ao nome do Senhor. Pai amado, segundo livro de Reis, capítulo 20. Os irmãos, as irmãs vão se revezando aí, certo, irmão? Às vezes irmãs de salto, outras irmãs idosas, criança no colo. Tudo isto é bom, os irmãos também. Glória a Deus. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sanarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos seus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei. A ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Estes versos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Uma determinação, profeta de Deus. Ele foi para uma missão e falou para Ezequias que havia adoecido de doença de morte, ele ia morrer. Ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que o profeta falava, estava falado. E o povo tinha tanto medo desta época dos profetas, que quando o profeta entrava num lugar, eles já iam recebendo o profeta dizendo: é de paz a tua vinda. Glória ao nome santo do Senhor. E Isaías falou e saiu. Mas Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: se servido de te lembrar de mim, que andei diante de ti em verdade. Ele tinha crédito. Andei em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Aleluia. Tocou no sentimento de Deus. E alguns têm chorado muito. E tocou no sentimento do Todo-Poderoso. O Senhor não hesitou. E Isaías era profeta, era preparado. Isaías não mediu esforço. Isaías não falou: vou perder a minha reputação como profeta. Falei uma coisa, agora eu vou ter que falar outra.
ele não instou, ele não se rebelou contra o Senhor. Disse o Senhor a Isaías: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei. Aleluia. Isaías não contendeu com o Senhor, mas tu falaste para mim falar que ele ia morrer, agora tu manda eu voltar lá e falar para ele que ele vai sarar. E não contendeu com Deus, porque Deus tem prazer com o homem que não contende com ele. Por isso que Deus diminuiu a vida do homem, irmão. Na antiguidade o homem vivia 600, 800 anos. E Deus diminuiu. E jogou para 120 anos, segundo a lei. Está determinado que a vida do homem seja de 120 anos. Embora no Salmo está escrito que é dos 70 a 80, que passa disso sem enfado e cansaço. Mas não é profecia no Salmo, apenas está fazendo referência. Mas na lei está determinado 120. Mas nem todos vivem isso, muito poucos. Porque não é vantagem um homem viver muito na terra. Porque quanto mais o homem vive na terra, mais difícil torna a salvação. Porque o homem contende com Deus a cada momento. A cada momento que o homem pergunta, por que aconteceu isto na minha vida? Por que aconteceu aquilo? É como se estivesse culpando o Criador daquele fato acontecido. E esses porquês faz com que o homem, aleluia, santo é o Senhor. Então Deus diminuiu a idade do homem, para que o homem pudesse ter salvação, para que não contendesse com Deus. Então se tu estás contendendo com os acontecimentos da vida, contendendo com aquilo que está acontecendo, não contende mais. E o Senhor aumentará os teus dias, porque o Senhor tem prazer de aumentar os dias dos homens que são retos e amam o Senhor de verdade, que tem crédito. Mas tem alguém que não tem crédito e entrou aqui hoje. Aleluia. Até os bancos, as empresas bancárias, eles querem dar créditos. E muito mais o Senhor, para aquele que precisa de crédito. E ninguém mais precisa de crédito do que aquele que está devendo. E quem tem muito crédito, muitas das vezes não precisa de crédito. E quem tem muito crédito é que nem aquele homem que é muito rico. E ele vai no banco, se debitar os 10 reais na conta dele, os 5 reais, não importa o valor. Ele briga com o gerente, ele faz o gerente estornar o valor, tem que estornar. E o gerente estorna, porque não pode perder aquela conta. Ele tem 5 milhões no banco, 10 milhões, vai perder aquela conta. Por causa de 10 reais, estorna. Mas o pobre não, o que está devendo, ele paga. E ele é mais humilde, porque o que tem muito crédito, ele é meio arrogante. E ele chega de cabeça erguida no banco. Mas aquele que está devendo e quer acertar a vida, ele chega de cabeça baixa e fala, eu vim aqui para acertar. Tem como negociar minha dívida? Aleluia, glória ao nome de Jesus. É bem diferente quem chega com crédito e quem chega devendo. Quem chega devendo está sempre atrás de uma negociação. E hoje o Senhor vai fazer algumas negociações com alguns que estão em dívida com o Pai, para que você possa saudar elas. Você vai saudar elas louvando ao Senhor, fazendo visita, trabalhando na obra, visitando o pobre, cooperando na coleta, atendendo o menos favorecido, cooperando com o ministério. Você vai estar somando e o Senhor vai fazer com que seja amortizada a tua dívida. Aleluia. Glória a Deus nas alturas do céu. Então hoje o Senhor, aleluia, quantas parcelas dá para fazer? Será que em 50? Aleluia, santo, eu tenho que acertar, eu tenho que dividir, tenho que dar, eu preciso voltar a ser aquele crente de outrora. Aleluia, tantas coisas me marcaram, me sinto tão vazio, tão pequeno, mas hoje o Senhor vai encher você do que é do céu. Este copo, irmão, ele cabe um dedo de água, mais do que isso não cabe. Porque o que está cheio não cabe mais nada, mas o que está vazio cabe muita coisa. Por isso que quando foi constituir os diáconos,
os apóstolos falaram que seja um homem cheio do Espírito Santo. Por que cheio? Porque quem está cheio de amor não cabe o ódio. Quem está cheio de alegria não cabe a tristeza. Quem está cheio do Espírito de Deus não cabe outro Espírito. E hoje tu não ficarás vazio, mas tu sairás cheio. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas quando está vazio, se tem a metade de água aqui, falta mais meio copo, cabe mais meio copo de alguma coisa. Pode ser água e pode alguma outra coisa para matar a pessoa, né, também. Aleluia. O inimigo não vai colocar coisa boa. Então se alguém está vazio aqui, está perigoso do inimigo encher você de alguma coisa dele. Mas antes que ele encha, o Senhor vos encherá do Espírito, e o Senhor vos enchendo do Espírito, não caberá nada da parte do diabo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aí cumpre o Salmo 23, faça-se com que o meu cálice transborde. Aleluia. E tu vai transbordar de amor, tu vai transbordar de caridade, tu vai transbordar de alegria nesta noite por esta palavra. E o Senhor mudou a história na vida de Ezequias. O Senhor mudou a história. Os irmãos imaginam o Criador ouvir a criatura. Tem gente que não é humilde para ouvir o teu irmão, não ouvir a tua irmã. O Senhor é humilde, que Ele ouviu. Ele ouviu Moisés: Senhor, tu tirou nós do Egito agora para destruir o povo. Por que o faraó, por que o Egito vai falar de ti? Que tu és um Deus vingativo. E Deus ouviu Moisés. Irmão, a criatura ouvir o Criador é algo natural. Mas, aleluia, o Criador ouvir a criatura é algo sobrenatural. Precisa muita humildade no Todo-Poderoso para que Ele possa ouvir o homem. O Senhor te ouve, não quer. Aleluia, Ramanaia Jesus. Moisés, irmão, fez com que Deus ouvisse ele. Ezequias chorou e Deus ouviu Ezequias. E Deus ouviu e estava determinado morte. Olha, ordena a tua casa porque morrerás e não viverás. Já estava determinado. Ah, mas irmão, estava determinado alguma coisa na tua vida e o Senhor vai revogar hoje. Hoje é revogado. Já estava armado alguma coisa contra você. Haveria derrota e haveria morte. E o Senhor diz: haverá vitória e vida. O inimigo estava contando com a tua derrota, mas o Senhor muda o rumo da tua vida por essa palavra. Como um dia o Senhor ainda deu de entrar nessa parte, embora não tinha lido aqui, mas o Senhor está trazendo em frente. Quem pode mudar alguma linha na história é só quem escreveu, só o autor da história. Essa história ela começou. Quando essa história começou, ela começou assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é assim? Começou a história. Quando essa história estava começando, quando o autor estava começando a escrever a história, o fim já estava pronto. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Alamanaia, Jesus. Quando a história começou, o fim já estava pronto. Porque o escritor de um livro, ele tem que saber como que vai ser o fim da história. Quando ele começa a escrever, ele tem que ter noção. Aleluia. E o emaranhado da história, no início a história é simples, mas com o passar das folhas, vai se complicando a história. E vai se entrelaçando as famílias, e vai acontecendo os dramas, e aquilo vai chamando a atenção do leitor, que vai se aprofundando, e vai vivendo aquela história ao ler aquela história daquele autor, imaginando como será o fim.
Às vezes dá uma curiosidade de ver a última página, mas não pode, porque senão perde a graça. Então tem que ler folha por folha da história. E essa história você está no meio